Bom dia a todos, que possamos em conjunto, mentalmente, agradecermos a Deus por estarmos aqui num momento tão fecundo, tão especial, e agradecermos também de coração a toda espiritualidade que prepara em todos os momentos o ambiente para receber a cada um de nós com muito carinho, com muito amor. Eu gostaria de iniciar comentando com vocês. Ontem eu assisti um vídeo do Divaldo, não é uma palestra, era uma entrevista que ele estava dando. Depois, se alguém quiser que eu passe, é só me dá o telefone, eu passo. E ele estava sendo entrevistado, é um moço que faz parte do grupo de trabalhadores do Divaldo, e que acho que acompanha o Divaldo por onde ele vai, e aí entrevista o Divaldo sobre diferentes assuntos. E naquele momento, o Divaldo, sendo entrevistado por ele, o Divaldo aparece assim, inicia com ele já respondendo a questão. Então, ele cita o seguinte, que o Divaldo mora em Salvador, né? E ele foi para um evento de várias atividades de palestra em Ponta Grossa, no Paraná. E que ele, Divaldo, após terminar uma palestra, porque às vezes fica vários dias já com palestras em vários lugares, e ele contando, né, comentando que após terminar a palestra, os mentores amigos se aproximaram de Divaldo e disseram: Divaldo, tem um grupo de espíritos não do bem, mas não do bem mesmo, que estarão te acompanhando. E nós precisamos que você esteja sereno, porque você tem todos esses compromissos e você tem responsabilidade diante desses momentos. Vieram para te observar, para te acompanhar, tá? E aí o Divaldo foi, não sei se para o hotel ou para a casa de pessoas amigas, e ele começou mais do que nunca com boas vibrações, orando, e ele começou, a partir de um certo momento, captar as vibrações demais de negativas e agressivas contra ele. E ele não só captava as vibrações, como ele via aquele grupo de espíritos que estavam próximos dele, depois nós comentamos, tá? Que estavam próximos dele e falando muita coisa, muita coisa. E aí tem um momento que ele está contando, ele fala para o entrevistador, ele falou: olha, eu estou contando e você nem sabe, mas estou contando agora, que enquanto você estava dirigindo o carro para nós irmos para um outro lugar, ele falou, eu sentia daquelas vibrações, Divaldo Pereira Franco, eu sentia que eu estava metade encarnado e metade desencarnado, mas era uma sensação tão desconfortável na minha mente que aquilo estava muito intenso em mim. E eu orava, eu pedia, e aí, num outro momento, ele cita, quando eu fui para o quarto, esses espíritos vindo até mim, o chefe desse grupo voltado não para o bem, eu via ele me falando
tantas coisas tão feias que jamais eu poderia dizer a vocês, e tentava me abalar no meu caráter, E foi muito difícil aquela noite, mas mais difícil ainda foi o dia seguinte. O quanto eu senti de vibrações, de influências negativas. Ele cita, este ano foi o dia mais difícil que eu passei com essas vibrações. E o companheiro, eu não sei o nome dele, ele ficou admirado porque ele estava com o Divaldo. E ele falou, enquanto você estava dirigindo, quando retornamos de Ponta Grossa, eu estava sentindo tanta influência que, para disfarçar para vocês, para não preocupar vocês, eu comecei a mexer no celular, mas eu não estava enxergando nada do celular. Mas era só para vocês não observarem e ficarem preocupados comigo. Pronto, Divaldo, tudo continuou. Inclusive o esforço do Divaldo superar essas vibrações negativas. E aí, Divaldo viu que estava chegando o momento da palestra, uma outra palestra que ele tinha. E a gente sabe que as palestras do Divaldo costumam lotar, não pode ser em lugar pequeno, de tanta gente que vai. E aí, ele se dirigiu à espiritualidade. Ele falou, por favor, me auxiliem nessa palestra, em consideração a todas as pessoas que vão chegar para assistir, não por mim, pelas pessoas que vão chegar. E aí, mas ele pediu com tanta fé, foi tão verdadeiro no pedido dele, que ele sente, passando pela parede, ele cita o nome, um espírito assim de muita luz. E disse para o Divaldo, Divaldo, mantenha-se em vibrações e nós iremos te ajudar. No momento da palestra, esses espíritos mais iluminados, ele não fala no momento da palestra, eu vou te incorporar. Eles usam o plural. Nós vamos te incorporar, mas eu preciso de uma coisa. Que você se controle para que nenhum conceito seu em relação a essa situação de assédio de espíritos mais inferiores, que nenhum conceito seu nesse contexto possa interferir o auxílio que nós vamos te dar, incorporando para você fazer a palestra. Olha a responsabilidade, né? Muita responsabilidade. Então, aí foi feito um preparo, o Divaldo chamou lá para o quarto algumas restritas pessoas mais próximas para que pudessem dar um auxílio especial para ele. Ah, mas e o mentor espiritual? Depois nós vamos comentar. E pessoas amigas encarnadas que fazem parte dos compromissos de trabalho dele, oraram, leram o Evangelho e aplicaram passes dele. Então, vocês vejam que para uma ajuda muito especial para ele, 3 atitudes, posturas que a gente vive lendo no Evangelho, né? A oração, a aplicação do passe amigo, a água fluida. Parece que vai ter que fazer alguma coisa muito especial, mas é isso que é especial. Essas posturas simples e de coração para surtirem efeito, né? E foi indo com todo esse processo, ele foi
recebeu bastante auxílio e teve a palestra, conseguiu assumir os compromissos dele, mas a experiência foi dificílima. Então, vamos supor, vale a pena observar que o foco para prejudicar não era a plateia, que às vezes tem centenas de pessoas. Aqueles espíritos, aquele grupo, não estavam adentrando lá para prejudicar a plateia. O foco era o poste de iluminação, não para prejudicar só naquele dia, para prejudicar o trabalho do Divaldo, porque o que os espíritos que ainda não estão voltados para o bem, o que eles não querem é ver a luz, naquele período que eles estão vivendo, porque a própria luz vai mostrar aquilo de não bom que eles estão sustentando. E a gente fala isso com o maior respeito. Tá? Pode ser um espírito. Nós somos necessitados. Nós falhamos constantemente, acertamos também. Temos nossas vibrações positivas e temos as nossas vibrações que oscilam, que muitas vezes ficam negativas. E a gente sente isso. Tá? E os espíritos mais elevados, eles nos olham com carinho, nos respeitam e procuram nos auxiliar. Então, quando a gente dá qualquer exemplo, porque hoje um obsessor da Legião das Trevas, ele vai se tornar luz. E tem um processo para caminhar, assim como nós também temos. Então, a gente cita, mas com todo o respeito, porque até um espírito obsessor que se aproxima diante de quem ele vai obsediar e vai conseguir se der brecha, né? Depois, numa próxima palestra, eu vou falar sobre obsessão. Aí, o que vai acontecer? Se essa pessoa tem consciência desse processo que ela está sofrendo e ver nesse espírito obsessor um irmão, um filho de Deus como nós, e não aplaudir o que ele faz, mas ver as atitudes infelizes e que ele, às vezes, através de uma vibração, pode ser tocado devagarzinho para mudanças. O próprio espírito obsessor, ele pode sentir isso no coração dele, né? O espírito obsessor que durante décadas acompanhou Divaldo, desde 1600 e pouco, durante séculos, chegou num dado momento, quando ele viu que por um acaso, uma criança que apareceu lá na Mansão do Caminho, abandonada, e que o Divaldo acolheu, e acolheu com todo amor, esse obsessor de séculos, até me arrepia, apareceu para ele e falou: esse espírito é a minha mãe, foi minha mãe, e se você ama a minha mãe, recebendo ela com tanto amor assim, eu vou te amar também. O que acontece? Transformou pela atitude. Tá? Isso faz total diferença na nossa vida. Não é a nossa fala, é aquilo que brota de nós, porque às vezes nós não falamos, mas nós emanamos. E é o gatilho que falta para disparar uma mudança de atitude, de comportamento. Deixa eu só ver aqui, em relação ao que eu contei para vocês. O objetivo desse chefe do grupo não era somente atrapalhar naqueles eventos de palestra. Ele tinha um objetivo que ia muito mais além, que tudo aquilo que ele estivesse falando para
para botar o Divaldo lá embaixo, inclusive em relação ao caráter dele, que o Divaldo falou, eu nem posso repetir para vocês, era para ver se aquilo ficava gravado na mente do Divaldo, para que depois dos eventos ele continuasse assimilando aquilo que não era bom. Mas, felizmente, não foi o caso, que houve um trabalho muito grande para isso. E outra coisa, o Divaldo, com os mentores espirituais que tem, ele precisou de uma ajuda, de prece, de paz, de águas fluídas. Vocês entendem? Um espírito puro é um espírito puro, já passou por esses processos. Agora, o espírito é como o Chico, vivia doente, tomava não sei quantos comprimidos por dia. Né? Quando a Arigó falou para ele, você não quer ser operado? Ele falou, não, eu tenho coisas para expiar, eu tenho experiências para passar. Né? E agradeceu. Muito doente o Chico Xavier. Então, as dificuldades pelas quais nós temos que enfrentar, a cartilha é a mesma. Só que o contexto do livro é individual de cada um. Então, às vezes, a gente sai do caminho certo e pega atalhos. Outro continua seguindo, um mais acelerado, um mais paradinho, certo? Mas a cartilha é a mesma. Então, quem cria dificuldade somos nós. Né? Mas nunca nós deixamos de ser auxiliados. Às vezes, na condição de alunos rebeldes da escola da vida, às vezes acaba tropeçando muito mais, não porque Deus quis, porque nós nos descuidamos. Né? Mas a ajuda, ela existe sempre. Então, o objetivo não era a plateia, né? Ai, Marilda, mas alguém poderia ter percebido essa situação? Vamos supor, uma pessoa que tivesse, mediunicamente falando, com essa disponibilidade, fosse permitido naquele momento, ela poderia sentir alguma coisa, tá? Daquilo que estivesse acontecendo. Uma outra que não estivesse muito equilibrada, ela poderia não ver tudo aquilo, né? Mas perceber algum desconforto, mas não foi falado nada sobre isso. E outra coisa, é muito importante saber como que os mentores do Divaldo permitiram que esse grupo de espíritos acessassem, chegassem até o Divaldo a ponto de promover todo esse desconforto de influências negativas, de ouvir, de ver. Será que foi por um acaso? Não, o acaso não existe. Será que eles atropelaram e passaram que os mentores descuidaram? Não, os mentores já estavam sabendo, porque essa experiência era dele, não era do outro. Então, tanto é que eles avisaram. Né? Então, aqui na casa agora, se tem irmãozinhos que vieram nos ajudar, e tem, com certeza, os mentores responsáveis pela casa, devem ter irmãos necessitados, que assim como nós, em busca de uma palavra amiga, agora, aquele rebelde, se entrar, desde que seja um centro, tá? Que tenha uma conduta moral, um comprometimento moral e ético com a espiritualidade, vai entrar quem for permitido. Pode ser até um espírito rebelde, se houver necessidade, mas tem que ter a permissão. É como no nosso lar, na nossa casa. Tá? Se a gente estiver sempre atento, com vibrações boas, às vezes nem todos do lar estão. Tá? Mas se tiver aquelas luzinhas, aqueles pilares mestres, que falam, não, ó, tá vendo um desequilíbrio aqui no lar, eu não vou entrar nessa vibração. Eu vou vibrar, eu vou orar em nome de Deus, em nome de Jesus,
aquele que estiver se desequilibrando, ele não vai se sentir bem. Não vai. Porque ele não está aceitando que adentre ajuda para ele. Ele não está dando condições. Então, ele não vai se sentir bem. Até que ele mude o padrão vibratório para poder receber ajuda, né? Agora, aquele que estiver no lar, sentindo o ambiente que não está bom, mas estiver naquela conduta de fé, de prece e buscando harmonizar, pode estar havendo atrito. Naturalmente que o ente querido equilibrado, ele vai sentir por causa dessa situação, mas interiormente ele vai estar em harmonia. Marilda, como que pode eu estar em harmonia no meu lar, sendo que está havendo desavença entre os familiares? Como que pode? Pode, porque a nossa evolução é individual. Os nossos esforços são individuais. Então, filho não faz para pai, pai não faz para filho. Aquele que estiver na coerência de conexão com a espiritualidade, ele vai estar bem. É como aquela pessoa perdeu um ente querido. Um chora porque pela falta que aquela pessoa fisicamente vai fazer, mas não tem remorso. O outro chora porque está com remorso daquilo que poderia ter feito e não fez. Tá? Então, no mesmo acontecimento, tem situações individuais de cada um, pela responsabilidade nossa. E outra coisa, dessa situação que foi dificílima para o Divaldo, eu pergunto para vocês, será que ele não recebeu muita ajuda? Que as coisas poderiam ter sido bem mais difíceis e que teve muita ajuda para não ser mais intensa do que foi essas influências? Com certeza, né? Faz a diferença. Então, às vezes acontece alguma coisa para a gente, no dia a dia, puxa vida, justo hoje, por que foi acontecer isso? Por que meu carro quebrou? Olha onde parou. Bloqueei certo movimento, não sei o quê. A gente nunca pensa que pode ter sido evitado uma batida, alguma coisa maior. Imediatamente a tendência é reclamar, né? Puxa, ó, perdi a chave. Não é que a gente vai sempre associar, podia ser pior. Não, mas a gente treinando vai falar, perdi, foi descuido meu. Deixa eu prestar mais atenção. Aquele dia que eu contei da cardiologista, que ela estava, e é nova, viu? Que ele estava procurando o celular dela, não achou, falou, deixa eu descansar um pouquinho, até na hora de ir embora, vamos ver se eu encontro. Foi na geladeira pegar não sei o que, estava na geladeira. E essa semana, ela falou, é a correria, é o estresse, que ela estava procurando o celular e estava falando no celular. Tá? Então, é o estresse. Né? Mas então, gente, poderia ser mais difíceis. Então, é importante a gente saber que esse tipo de invasão pode ocorrer em qualquer lugar, por um espírito, por vários espíritos. Ai, Marilda, o que eu vou fazer? Vamos, vale para a receita de qualquer bolo da vida, tá? Vamos orar. Vamos manter o padrão vibratório, tá? Não ficar atraindo coisas negativas. E se a gente fizer a parte da gente, aquilo de dificuldade que nós vamos passar, se não é dessa, é de outra. Mas não vamos pensar só, olha, isso daí é expiação de outra vida. Não, às vezes é um comportamento indevido nosso de meia hora atrás, de 1 hora, 10 dias, de anos. Tem coisas do nosso passado, positiva ou negativa, positiva também, que reflete hoje em nossa vida. Meu Deus, se eu não tivesse feito aquilo, ou então, que bom que eu fiz aquilo, olha o resultado que hoje está dando. Então, não adianta a gente tudo pensar
é expiação, tem coisas que nós estamos plantando e colhendo agora mesmo, né? E quanto a vibrações, prometi para ela que eu vou só mais 5 minutos, tá? Senão ela vai ficar brava comigo. Então, olha, o que eu trouxe não vai dar, viu? E quanto às nossas vibrações, aproveitando do Divaldo também, que eu fico buscando muito, né? E fico aprendendo. Ele falou que um dia, lá em Salvador, a amiga dele chegou, falou, Divaldo, eu nem te conto. Eu entrei no viaduto, não sei que viaduto lá em Salvador, foi só entrar tipo de uma passarela, eu fui assaltada. Ele foi assaltado? Não, mas para aí. A hora que eu saí do viaduto da passarela, eu fui assaltada de novo. Veja só. E sabe o que eu falei para o segundo ladrão? Eu falei, você quer alguma coisa? Vá buscar com o teu colega, porque ele acabou de me assaltar. Então, o que o Divaldo quis dizer com isso? Se a gente for ver no dia a dia, né, ele quis dizer que a gente... as vibrações nossas de desânimo, as vibrações nossas relacionadas com enfermidade, tristeza, a raiva, a intolerância, a gente vai somando. Então, vamos supor, se eu estou bem, esse positivismo meu vai atrair boas energias e eu vou emanar. E quem, de encarnado ou desencarnado, que estiver nessa faixa vibratória, vai assimilar. Agora, se eu estou triste, se eu estou preocupada com a minha enfermidade, ele cita aqui, André Luiz falava que, não sei que livro que ele cita, da vibração boa atuando nas células doentes. André Luiz dizendo. Né? Então, a gente vai atrair ou positivamente, ou então de forma desconfortável para nós. E isso não vai ser bom. E é um exercício que nós precisamos fazer. Né? Ai, eu tenho medo de sair de casa. Ai, eu tenho medo de ser assaltada. Tenho medo de bater o carro. Às vezes, a gente atrai e acaba acontecendo, não estava no programa. Fomos nós que promovemos essa situação. E podemos promover muitas situações boas, maravilhosas, tá? Deixa eu só ver aqui. Eu vou encerrar. Olha só. Joana de Ângeles diz ao Divaldo, não podemos esperar que aquele que nos deseja prejudicar deixe de ser trevas. Aquele que nos deseja prejudicar pode ser um espírito encarnado ou desencarnado. De novo, para finalizar. Não podemos esperar que aquele que nos deseja prejudicar deixe de ser trevas. Nós precisamos, sim, nós, fazermos a nossa parte, nos transformarmos, nos iluminarmos. Daí, então, estaremos vivendo numa faixa vibratória que não será a mesma do nosso obsessor ou daquela pessoa que não nos quer bem, daquela pessoa que vê em nós alguém que lhe causa um desconforto. Então, nós podemos pedir luz para determinados, para todos os espíritos, tá? Mas não podemos nos esquecer de nos esforçarmos para nos transformarmos em luz. Já estamos nesse processo. Só que às vezes a gente vai assim, né, naquele espaço assim, a espiritualidade impulsiona um pouco, aí a gente quase cai por nada. Então, depende de cada um de nós. O plantio é livre, a colheita é obrigatória, é de cada um de nós, tá bom? Prometi cumprir, tá legal? Viu? Tá. Disciplina, né? Aqui a turma não dá moleza, não, pega no pé, né, Vânia? Muito obrigada, que Jesus abençoe a todos, tá? Agradeço de coração, viu?